O dia que o Homer virou um gladiador em Roma e teve que lutar contra o seu próprio filho. No episódio de hoje, vemos como seria a vida dos Simpsons na Roma antiga. Ficou curioso? Então assiste até o final que você vai se surpreender. Vamos lá! A história começa com o Homer vivendo com seu pai em uma fazenda. Eles eram muito pobres. Então, o Homer teve que cuidar da fazenda desde novo, o que fez ele se tornar um homem muito forte. Um dia, o seu pai chegou com uma notícia animadora. Ele havia conseguido dinheiro para comprar um boi, mas é revelado que esse dinheiro foi obtido vendendo seu filho como escravo. Homer e seus novos companheiros foram levados para Roma. Ao chegar lá, ficaram impressionados com tudo o que viram, mas, para sua surpresa, descobriram que seriam obrigados a lutar no Coliseu até a morte. Então Homer é jogado no campo de batalha e é obrigado a enfrentar o campeão daquele lugar. A batalha começa e o Homer está sendo atacado, e quando parece que ele vai ser finalizado, Homer se lembra de como um touro agia e começa a usar a sua experiência do campo. E com isso, ele vence a batalha, o que acaba deixando o Tony muito infeliz. Ele ordena que o Homer seja finalizado, mas a sua filha fica impressionada com o desempenho do vencedor e convence o seu pai que ele seria muito mais valioso vivo, já que toda a multidão acabou gostando dele. Então Tony concorda e o deixa viver por mais um dia para lutar novamente. No dia seguinte, Homer derrota todos os seus adversários, deixando a filha do homem ainda mais impressionada por ele. Os dois trocam olhares e o Homer até faz uma homenagem para ela. Eu amo você. Mais tarde, todos os escravos estão reunidos em sua cela e percebem que só é possível escapar dali em pedaços. Então eles fazem um acordo que se um deles conseguir escapar, ele irá ajudar os outros a serem livres também. Após isso, enquanto ele se preparava para dormir, a filha do Tony aparece e após trocarem algumas palavras, os dois acabam se beijando e se deitam juntos. Após um tempo, Homer está treinando os outros gladiadores, quando o Tony aparece e pergunta quem engravidou a sua filha. Todos tentam defender o Homer, mas ele acaba revelando que é o responsável por isso. Então Tony ordena que coloquem a cabeça dele no bloco de decapitação. Depois disso, ele diz que o Homer está livre e pode se casar com a sua filha. Então os dois se casam e como presente o Tony dá a eles uma casa e oferece algum dos seus escravos para servir a sua família. Assim que os escravos são entregues a Homer, ele percebe que são seus amigos e lembra do juramento que eles fizeram e começa a os libertar, mas a sua esposa o induz a fazer outra coisa. Sendo assim, Homer deixa os seus amigos como escravos com a desculpa de que esperaria um tempo até ele e a sua família se estabilizarem. Então ele escolhe a ganância e a sua esposa, e seus amigos lamentam, pois até tinham comprado um presente de casamento. 10 anos se passam e vemos o Homer na segunda fase da sua vida, agora tomando conta de uma lavanderia. Então Marge chega com as crianças e questiona o motivo do negócio estar fechado tão cedo, e briga com ele por não estar trabalhando e ordena que ele dê um jeito de abrir o negócio novamente. Então um dos escravos do Homer tem uma brilhante ideia, e vemos ele se aproveitando disso e expandindo seus negócios. E graças a isso, ele ficou muito rico. Então ele e a sua família se mudam para um lugar melhor, e todos vão morar em uma mansão. Enquanto Homer está curtindo a sua nova vida, seus escravos o lembram que foi graças à ideia deles que o Homer ficou rico, então pedem para que ele cumpra a sua promessa e os liberte. Mas Homer informa que irá ver sobre esse assunto mais tarde.
Um tempo depois, toda a família vai a um templo e ao chegar lá eles não conseguem ver nada, pois os bancos da frente estão reservados aos senadores. E ao reclamar sobre isso, sua esposa tem uma grande ideia e começa a dizer que se ele se tornasse um senador, eles teriam uma vida muito melhor. Homer fica pensativo, pois isso daria muito trabalho, mas a sua esposa consegue convencê-lo da melhor maneira possível. Vai ser convidado para orgias mais chiques que tem mulheres. Então Homer vai ao encontro do imperador. E ao apresentar o seu pedido, o imperador acha graça, já que ele era apenas um trabalhador qualquer, e não aceita o pedido dele. Homer fica triste e diz que faria qualquer coisa para se tornar um senador nesse momento. O Sr. Burns, que é um dos senadores, aparece e faz uma proposta ao Homer. Basta ele eliminar o imperador e ele vai virar um senador. Então, durante a noite, o imperador está sozinho em seu quarto e Homer aproveita essa chance e o ataca várias vezes. Até tu, cara do xixi. A esposa de Homer fica muito feliz e empolgada dele ter virado um senador. Então se passa mais 10 anos e vemos que o poder do Homer só crescia, assim como o seu tamanho. Sua esposa aproveita a riqueza e faz uma grande festa. Enquanto isso, Homer está comendo e sendo servido pelos seus escravos. Homer pergunta o que eles gostariam de receber de presente, e novamente os seus amigos pedem pela liberdade, mas não acreditam que a receberão, pois muito tempo já havia se passado. Lenny cria coragem e diz que o Homer é uma vergonha e todos vão embora revoltados com ele. Em seguida, a sua filha aparece e comenta sobre as atitudes do Bart, mostrando que ele cresceu como um garoto mimado e o Homer devia ter o parado assim que possível. Então ele começa a se questionar tudo o que está acontecendo em sua vida. Então, após acabar a festa, Homer vai para o seu quarto e comenta com a sua esposa que estava exausto e vai se preparar para dormir. Porém, a Marge fica indignada com o fato do imperador não ter aparecido em sua festa. Homer, de forma irônica, pergunta se a sua esposa gostaria que ele o eliminasse, e ela aproveita a chance e diz que sim, e até mostra o presente que ela comprou para ele. Mas é cara de pau, hein? Mas o Homer se revolta e pergunta por que ela nunca está satisfeita. E ela responde de forma irônica e diz que sempre irá buscar mais poder. Gananciosa, hein? Então, no dia seguinte, o imperador, junto dos senadores, está assistindo a uma corrida. Ele recebe uma bebida e pede para o seu servo experimentar antes dele. Então, ele toma a bebida. De repente, ele cai, pois a bebida estava envenenada. Ele questiona quem estava tentando o eliminar, e nesse momento, seu servo tropeça e acaba derrubando uma pilastra em cima do imperador, o eliminando no mesmo instante. Quem nomeará seu sucessor? A Marge aproveita essa chance e começa a fazer um discurso sobre como merecem ter um novo imperador, jovem e poderoso, e obviamente ela propõe que o seu filho assuma o poder. Assim começa o reinado de Bart. Ele rapidamente expande o império e declara guerras, mas acaba perdendo algumas delas, e decide pôr a culpa nos invasores estrangeiros. Então Bart manda que construam um muro gigante para diminuir as invasões, e ele elimina todos os senadores que o criticavam. Ele enlouquece com o poder e faz um discurso para todo mundo, onde ele afirma que não poderia mais ser o imperador, pois agora ele é um deus. Homer aparece para criticá-lo e Bart ordena que ele seja preso junto aos leões, deixando até a sua mãe chocada. Homer acaba sendo preso em uma cela junto dos seus amigos escravos, e eles conversam sobre o fato do Homer nunca ter dado a liberdade para eles, e agora eles estão presos novamente. E de repente a sua filha entra na cela e decide salvar o seu pai, o levando para longe dali.
mas Homer se recusa e diz que irá salvar a cidade das mãos do Bart e pede ajuda aos seus amigos, mas nenhum deles o apoia e aproveitam para fugir dali. Então Homer decide lutar e resolver tudo isso sozinho. Ele entra no campo de batalha, mas é recebido com risadas e deboche por causa do seu peso. Homer então desafia o Bart para um duelo e o seu filho aceita. Bart avança com tudo e consegue ferir o Homer, mas ele aproveita o seu peso e derruba o Bart no chão. E quando pensamos que o duelo havia terminado, Homer vira as costas e Bart se aproveita disso e o ataca. E no final vemos que os dois se atacam e morrem juntos. E a Marge vê tudo isso e se lamenta, pois foi por causa da sua ganância que a sua família foi destruída. Então ela decide partir também, deixando a Lisa sozinha para trás. E vemos que Roma foi completamente destruída após isso. E encerramos o episódio de hoje. Gostou do vídeo? Então se inscreve aí e não perde os próximos episódios, tá ok? Valeu!